Olá, queridos amigos de Portugal e do Brasil, professores, colegas, pesquisadores, educadores, pós-graduandos. Estamos aqui hoje, vamos apresentar nossa comunicação oral. Já vou colocar aqui para apresentar. Só um minuto. Nosso trabalho, nós vamos falar sobre o mundo do trabalho e o trabalho docente. Nós estamos apresentando essa comunicação oral na terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica. A realização é do Conjugário, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. A realização na cidade do Porto, em Portugal, e para nós isso é uma honra estarmos apresentando um trabalho aí, em Portugal, de dimensão internacional, um congresso de dimensões internacionais, e vamos falar sobre o mundo do trabalho, o mundo do trabalho e essa relação do trabalho com o trabalho docente. Os autores sou eu, professor Wellington Félix Cornélio, e professora doutora Helena de Ornelas Sivieri Pereira. Bom, esse tema é um tema muito polêmico, bastante debatido, e longe de ser atenuado, pacificado, em tempos pós-modernos. A temática do mundo do trabalho, a questão da sua centralidade, e a dualidade que ele acabou se tornando dual, uma relação com o capitalismo, Essas são as principais discussões que nós vamos apresentar para vocês, e isso tudo que vai influenciar também na questão do trabalho docente. O trabalho, ele é importante considerar que ele criou, ele moldou o próprio homem. Ele é condição básica e fundamental de toda a vida humana. O trabalho define quem somos e quem nos tornamos. E o trabalho também, ele nos diferenciou dos outros seres humanos, principalmente pela capacidade de projetar, planejar, desenhar, aquilo que nós queremos, o objeto que nós queremos realizar, produzir através do trabalho. Mesmo o trabalho mais manual, por mais manual que seja, ele não deixa de ser mentalizado, idealizado e pensado. E o trabalho, a própria evolução do trabalho, ela se confunde com a evolução do homem. Desde que o homem se tornou homem, o próprio processo de evolução de Australopithecus, Homo ergaster, até Homo sapiens, esse aperfeiçoamento de ficar ereto, de descobrir e dominar o fogo, isso influenciou também no processo de evolução do trabalho. O trabalho foi aprimorado, antes ele era individualizado, depois se tornou uma ajuda mútua, depois uma atividade conjunta, um trabalho coletivo, onde depois se acabou agrupando mais pessoas em torno da sua realização, podemos verificar aqui os homens, primitivos, trabalhando, caçando, nessa atividade laboral em prol da sua subsistência, da sua sobrevivência. O Ricardo Antunes considera que, a partir de um certo momento que nós nos tornamos, entre aspas, civilizados, houve também uma necessidade de algo mais, o trabalho se tornar mais sofisticado, atingindo níveis da repetição, da acumulação gradual, até chegar numa divisão social do trabalho, uma divisão em classes, e também surgindo consequentemente, os seus antagonismos. E aí, mais para frente, já numa sociedade capitalista, num modo de produção capitalista,
onde o trabalho se atingiu uma sofisticação, uma especialização, Marx já afirma que o trabalho torna-se uma mercadoria que ajuda a produzir outras mercadorias, agregando mais capital ao burguês, ao dono, né, ao capitalista, ao dono da empresa, e apresentando-se, né, o trabalho nesse momento não mais como meio, né, se apresentando como meio e não mais como um fim. Como um fim e uma necessidade humana, né, de realização humana. O trabalhador, Marx coloca aqui, ele se torna estranho, né? Ele se torna estranho quanto ao seu trabalho face ao processo de alienação, que nada mais é onde ele se perde nessa produção. No início, eu produzia alguma coisa, que eu trabalhava, eu sabia das fases daquela produção e até onde eu iria chegar. Com essa especialização do trabalho, onde eu estou numa fábrica e eu aperto apenas um parafuso, ou eu coloco apenas uma roda em um carro, eu perco a noção da produção, né? E eu perco a noção do desenvolvimento dessa produção. E eu me torno alienado e estranho àquilo. Continuando com Marx, né, o trabalhador perde a sua satisfação no trabalho e, acima de tudo, ele se degrada-se. Ele não se reconhece mais enquanto agente criador, se recusa, se anula e se desumaniza no trabalho. Ele fica alheio ao trabalho, ele deixa de ser aquele ser social construtor, né? Ele se torna estranho. E ele se estranha em relação ao próprio homem, em relação ao gênero humano. Então, o trabalho, nesse sentido, ele sai, né, daquele papel nosso de realizador. Isso devido à contradição, à grande contradição do capitalismo entre capital e trabalho e das relações dominante e dominados, entre trabalhadores e burgueses, né? Mas ainda ele adquire um caráter dual, o trabalho. Ao mesmo tempo, ele fala quem eu sou, ele constitui a minha identidade. Eu sou o professor Wellington Félix Cornélio. Observe que o professor está caminhando junto com o meu nome, né? Só que em determinado momento, onde eu começo a ser requisitado na escola a fazer planilha, participar de reuniões, fazer relatórios, né, atividades fora da minha essência de ensinar, eu começo a perder a consciência do meu ser social, né, e começo a perder a minha identidade. O que realmente, né, em todas as profissões, é o que acaba com toda a grandeza do trabalho frente à organização, né, social e humana. Mas ainda, pessoal, o trabalho ele ainda é o centro do processo de humanização do homem, porque ele é um mediador entre a esfera da necessidade e da realização e entre o ser consciente e o agir instintivo. E aí uma discussão muito interessante, porque hoje não é mais importante o meu trabalho, e sim o que eu faço para ganhar dinheiro, para garantir o meu sustento. Não importa mais o que as pessoas fazem, sim o que elas fazem para garantir o seu sustento, né? Ou seja, o trabalho se tornou insignificante em detrimento da renda. E aí, nessa turbulência, vem o professor que perde a sua identidade devido a todos esses problemas, a desqualificação, a desprofissionalização. Estou mostrando aqui uma professora vestindo, né, de Mulher Maravilha, e isso é o que eu sinto, né, principalmente nessa pandemia, onde nós nos tornamos muito mais influencers e youtubers, né, apresentadores de programas de redes sociais, né, a nos tornarmos professores de fato. Eu, muitas das vezes, em aulas online que eu ministrei, eu me sentia muito menos professor, né, mais locutor, mais comunicador, do que, né, me sentir mesmo um professor. E aí a gente foi obrigado, né, a assumir funções
de assistente social, enfermeiro, psicólogo, conselheiro e orientador. O professor, nesse sentido, foi obrigado a assumir as necessidades da escola e cada vez mais ter essa impressão, né, de que ensinar, às vezes, não é o mais importante. E aí vem também o discurso do reinventar os professores. Isso a gente ouviu demais na pandemia, né? O professor tem que agregar valores, agregar habilidades, né? A palavra era essa, frente aos desafios da nova escola, das questões culturais, da diversidade, né? E esse é o discurso que nos projetam aí dentro do nosso trabalho docente. E aí Figueiredo e Bonini fala que existem dois imaginários, dois sensos comuns, discussões no senso comum, né, populares, que está lá incrustado na nossa sociedade, que, de um lado, uma visão de que o professor ele é indispensável, ele é importante para a escolarização, mas que, ao mesmo tempo, ele é um fracassado, ele é um sofredor, ele é um perdedor social, né, que tem baixo status social, que tem uma profissão penosa, mal remunerada, né, mesmo sendo essencial para a sociedade. E aí, né, essa contradição entre ser indispensável e ser o coitado, né, o perdedor. E, nesse sentido, nessa dinâmica, eu coloco aqui uma possibilidade, eu e outros autores, da necessidade da ressignificação da identidade docente, da pertinência do conceito de profissionalização do magistério, não apenas nessa profissionalização no sentido de tornar algo amador profissional, mas mesmo no sentido de designar o movimento de organização e busca do reconhecimento social e valor econômico dos professores. E aí, corroborando com essa discussão, Libânio, né, diz que se o professor perde o significado do trabalho, ele perde a identidade. E essas consequências são mal-estar, a frustração, a baixa autoestima, né? E aí, paradoxalmente, é momento, né, de ressignificação dessa identidade, luta por melhores salários, elevação da qualidade da formação e o ressignificado social da profissão. E aí algumas considerações, né? Devemos combater essa ideia do magistério sacerdócio, do professor sacerdote, que é muito aqui no Brasil fruto de uma tradição brasileira católica, oriunda da Idade Média, né? E que ultrapassa as fronteiras temporais, né? Mesmo no nosso cotidiano. A questão da escola-empresa, onde a valorização exagerada da eficiência, né, a meritocracia que prevalece, a proletarização do professor, a desqualificação profissional, a questão do reinventar os professores, que eu já falei, né, agregar novas habilidades, que nada mais é que um discurso ideológico mesmo, de, né, desqualificar o professor, tornando culpado de todos os problemas da educação, né, o resultado das avaliações externas, onde o professor é responsabilizado se o aluno não tira nota boa, o professor é o que é o culpado, né, e isso gera desconforto, insegurança e abala a relação do professor com a realização do seu trabalho, a sua satisfação profissional e a sua permanência na sala de aula. Até a permanência na sala de aula, isso influencia. E, por fim, né, o que já coloquei várias vezes, a necessidade dessa ressignificação da identidade docente, que mobiliza a necessidade de elevação do status social e do empoderamento da nossa, né, da sua representatividade. E algumas referências, né, uma tirinha para finalizar, uma charge, onde o dono da escola fala que o professor deveria trabalhar por amor e não por dinheiro. E aí a professorinha ali
pergunta se dá para pagar o aluguel esse mês com um abraço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Né? Eu fico muito feliz de estar participando desse congresso. Espero que vocês tenham gostado. Que nós tenhamos aí ótimas discussões nesse congresso, que seja muito produtivo, seja instrumento de transformação social, essas discussões de aprimoramento. Muito obrigado, fiquem bem, né? E tudo de bom para vocês.